Amém, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento. É um livro antes do profeta Malaquias, que é o último do Velho, então é bem facinho de achar. Profeta Malaquias, capítulo de número 4. E eu quero ler com os irmãos inicialmente o versículo de número 10. Malaquias 4:10, todos acharam? Amém? Está escrito assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, nesta manhã, Senhor. Oramos, cantamos, adoramos. Senhor, e agora neste momento estamos diante da tua palavra. E nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Aquilo, Pai, que o Senhor mesmo já preparou para, Senhor, abençoar as nossas vidas através da Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, que não haja nenhuma barreira, nenhum impedimento, nada que atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã, através da Tua palavra, em cada vida, em cada coração, ó Pai. Tu tens toda a liberdade, Tu és Senhor, que a Tua vontade seja feita, Pai, neste culto, sobre as nossas vidas e sobre esta palavra, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Eu estava orando e meditando, o Senhor me fez lembrar dessa parte pequena, no início do versículo 10. Quem despreza o dia das pequenas coisas? Quem despreza aquilo que começa de maneira pequena? Porque tudo que Deus vai fazer, Ele vai começar através de uma pessoa, Ele vai começar através de alguém que Ele vai chamar, e aquilo que Ele vai fazer vai crescer, vai se desenvolver, como uma semente, né? A semente é um dos exemplos que mais frequentemente nós vemos na palavra de Deus, e Jesus usou o exemplo da semente para mostrar isso. E até ele fala da semente bem pequenininha, que é do grão de mostarda, uma semente tão pequena. Mas Jesus diz que quando ela cresce, ela se torna uma hortaliça tão grande, e até as aves dos céus fazem ninho nela. E a semente nos mostra isso. Quando a gente olha para uma semente, nós não vemos o potencial que está dentro daquela pequena semente. Nós conhecemos a árvore, nós vemos árvores enormes, grandes, que nascem de pequenas sementes. E esse é o princípio do trabalhar de Deus na nossa vida. Deus também, Ele nos chama e Ele começa algo na nossa vida, e quando a gente olha a princípio, talvez a gente não enxergue todo o potencial que Deus tem ali. Talvez a gente não consiga imaginar quantos frutos vão ser gerados dali. Quem que vai poder calcular isso? Olha, essa semente aqui vai gerar tantos frutos. A gente pode fazer uma estimativa, mas o número certo a gente não tem. Pode ser que exceda e pode ser que seja menos. E assim é o trabalhar de Deus na nossa vida. Ele nos chama com um potencial, e Ele coloca esse potencial dentro de nós através do Seu Espírito Santo, que não dá para medir ou mensurar naturalmente. Nós temos que deixar Deus trabalhar, temos que deixar Deus fazer. E muitas vezes só bem depois é que nós vamos ter noção ou ideia daquilo que Deus está fazendo, do tamanho da obra que Deus está fazendo. E o Senhor me lembrou daquilo que Ele mesmo fala a respeito de Abraão. Vamos voltar um pouquinho para Isaías capítulo 51. Isaías 51, versículo 2. O Senhor está falando com Israel e Ele vai dar o exemplo de Abraão e vai falar exatamente dessa maneira, de acordo com aquilo que está aqui.
Ele disse assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Olha para Abraão, porque sendo ele só. Deus não começou com uma multidão, Deus começou com um homem. Amém? Deus começa com uma pessoa. Então, se Deus começa com uma pessoa, todos nós aqui estamos habilitados para o trabalhar, para o agir de Deus. Cada um de nós individualmente está habilitado e capacitado para realizar aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Deus disse: sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Quem é que fez Abraão se tornar uma multidão? Quem fez Abraão se tornar uma nação? Quem fez com que Abraão se multiplicasse de maneira que todas as extremidades da terra foram abençoadas através da sua vida? Deus. Ele está falando aqui: eu o chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Quem fez a obra, quem faz é o Senhor. Basta nós crermos, basta nós nos colocarmos nas mãos do Senhor. Basta nós acreditarmos naquele projeto que Deus está colocando nas nossas mãos. E essa semana eu vi um pastor pregando e ele falou algo glorioso. Ele falou: o projeto de Deus nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. Então não é porque o projeto é de Deus que vai começar num palácio, com riqueza, com fama, com glória. O projeto de Deus nasceu simples, humilde, lá num lugar que era um lugar que não era próprio para ninguém ficar hospedado, muito menos para uma mulher dar à luz, muito menos para um bebê passar os seus primeiros dias de vida no meio dos animais. Mas ali Deus começa um projeto que foi o maior projeto da humanidade, um projeto da nossa salvação, da nossa redenção. Com pessoas que não eram conhecidas, que não eram famosas e não chamavam atenção, que não traziam sobre si nada que os destacasse dos outros. Simplesmente creram naquilo que Deus colocou nas suas mãos e obedeceram a sua voz. Isso mostra para nós que cada um de nós também tem que crer e obedecer ao Senhor. Porque aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é algo que Ele vai desenvolver e que vai ser maravilhoso. Eu me lembrei também, eu preguei aqui sobre Gideão na sexta-feira. Vamos lá, Juízes capítulo 6. A partir do versículo 14. Os inimigos invadem Israel ano após ano, saqueiam, roubam, o povo está oprimido, o povo está empobrecendo cada dia. E o Senhor vem e se manifesta a um homem. A quantos Deus se manifesta? Quantos? Um. Então Deus começa sempre com uma pessoa, amém? Versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus disse: vai na tua força. Deus não está pedindo para mim e para você nada que a gente não seja capaz de fazer. Deus está dizendo: vai nessa tua força. Quem vai fazer sou eu, mas vai na tua força. Eu estou te pedindo alguma coisa que você é capaz de fazer. Eu estou te pedindo alguma coisa que você pode fazer. Você não vai poder dizer para mim: eu até queria fazer, mas não pude. Eu até queria fazer, mas não consegui. Eu até queria fazer, mas Senhor, não tive condições nenhuma de fazer. Ninguém vai poder dizer isso para Deus. Porque Deus está dizendo: vai na tua força. Vai na tua força. Eu estou te enviando. E ele vai responder, versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai.
E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Gideão disse: olha, como é que eu vou poder livrar? Eu não tenho nada que me habilite, não tenho, a família é pequena, a casa do meu pai é pequena, dentro da casa do meu pai eu sou pequeno, nós somos pobres. Gideão estava esperando coisas materiais para se apoiar. Deus disse: aleluia, eu sou contigo. Não fica procurando nada não, não fica procurando coisa nenhuma dessa terra para se apoiar não. Eu sou contigo e eu sou suficiente. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, ou Deus nos chamou para fazer alguma coisa, a gente fica esperando: mas precisa acontecer isso primeiro, mas precisa acontecer aquilo primeiro, mas precisa fulano. Não precisa nada, irmão. Precisa eu querer, precisa eu obedecer, precisa eu me dispor, porque Deus está dizendo, Ele está perguntando: como que eu vou vencer? O Senhor diz: porque eu sou contigo, porque eu dou o projeto e eu acompanho a execução do projeto, porque eu entrego a obra na tua mão e eu vou prover para que a obra seja edificada. Deus está dizendo: eu vou fazer. Amém? Não é para a gente ficar: mas se alguém me ajudar. E eu disse: fica esperando apoio, não. Vai. Porque às vezes a gente fica lá esperando: mas se fulano me ajudasse. Não. Faz. Aquilo que vier na tua mão para fazer, faz. Conforme as tuas forças, diz a palavra do Senhor. Um outro versículo. Deus não está pedindo para você fazer alguma coisa que você não seja capaz de fazer. Deus simplesmente acredita e começa. Não fica parado esperando. Começa. Começa pequeno, não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas coisas. Começa. E aí a gente pode até levar para o lado humano. Você vai ver grandes empresas que todas elas começaram pequenininha. Começaram aonde? Na força de vontade daquele que acreditou num sonho, num projeto e lutou por ele. Isso serve também para a pessoa do mundo, mas muito mais para nós, que temos a certeza de que quando Deus nos dá um projeto e que quando Deus coloca algo nas nossas mãos, Ele mesmo está junto conosco. Ele não vai entregar alguma coisa na tua mão e vai te abandonar e vai falar para você: se vira. Deus não vai fazer isso. Se vira. Deus não vai falar para você: não sei o que você vai fazer, mas dá seus pulos e faz. Deus não vai falar isso. Deus está dizendo: aleluia, eu sou contigo. Eu estou junto. Eu faço parte do projeto, eu financio o projeto, eu sustento o projeto, eu capacito o projeto, aleluia. Basta você acreditar e se dispor. E uma das coisas aqui nesse texto de Gideão que o Senhor me fez meditar: não importa quantos, mas sim quem está conosco. Porque a palavra de Deus vai dizer, volta uma folhinha aí, capítulo 6 mesmo, versículo 5. Olha o que ele ia enfrentar. Olha o tanto de inimigos. Subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Era um inimigo pequeno ou grande, era um inimigo fraco ou forte. Não dava nem para contar. Mas Deus está dizendo para ele: você vai feri-los como se fossem um só homem, no versículo 14. No 16, desculpa, que o Senhor fala isso: porquanto eu hei de ser contigo, tu os ferirás como se fossem um só homem. E aí, Deus vai permitir que Gideão convoque um exército e vem lá, a princípio, 32 mil homens, depois Deus vai diminuindo, e no final sobra quantos? 300. Diante desta multidão, se a gente olhar do ponto de vista humano, a gente vai dizer: impossível, não dá para fazer, não dá para realizar aquilo que Deus quer. Mas eles venceram? Venceram. E por que eles venceram? Quem é que lutou?
Foi Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus fez com que os inimigos lutassem entre si. Deus fez com que o próprio inimigo lutasse entre si, e aqueles 300 foram mais do que suficientes para eles vencerem. Porque Deus entrou na batalha, porque Deus entrou na peleja. E assim é conosco, irmãos. Quantos filhos Deus deu para Abraão da promessa? Da promessa. 1. Sara não foi tendo um filho por ano. Não, porque Deus falou que vai ser uma nação, então vai ser um filho por ano aí, ó, uma penca de filho. Não. Deus deu um filho. O filho casa e a mulher do filho é estéril. Pronto, parece que Deus errou. Não, ele ora e Deus dá. Deus dá quantos? 2. Às vezes, a nossa lógica, a nossa maneira de olhar, ela não vai de acordo com aquilo que Deus faz. Porque a gente tem uma maneira de pensar e Deus tem outra. A gente tem uma maneira de analisar e Deus tem outra. Por isso que ele fala no livro do profeta Isaías que os pensamentos deles são o quê? Mais altos do que os nossos. Os seus caminhos são mais altos. Não adianta a gente querer entender, que nós não vamos entender. Mas Deus não chamou a gente para entender. Deus não chamou a gente para questionar. Deus nos chamou para crer e obedecer. Crer e obedecer. Gideão foi. Gideão lutou, porque ele creu no Senhor. Depois, com esses 300 homens, ele vai perseguir 15 mil que fugiram. Por quê? Da onde veio a coragem para ele, com 300, perseguir 15 mil e 2 príncipes dos midianitas? Porque ele já tinha visto o que Deus tinha feito. Uma multidão inumerável, só sobrou 15 mil, agora ele já está cheio de fé. 15 mil eu vou perseguir, não vou deixar escapar não. Se aquela multidão ali, eu não precisei nem desembainhar a minha espada para lutar, porque Deus já... Eu vou perseguir esses 15 mil. Então Deus vai nos mostrando, aleluia, que Ele é suficiente para nós. Que nós, estando na direção que Ele nos deu, estando fazendo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer, não vai ter como dar errado. Nunca vai dar errado. Nunca vai dar errado. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, e quando eu estou fazendo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, nunca vai dar errado. Nunca. Deus colocou José, e eu preguei aqui também, para administrar a casa de Potifar. Depois Deus coloca ele para administrar a prisão. Daqui a pouco ele está administrando uma nação. Deus coloca Davi para tomar conta de um pequeno rebanho. Daqui a pouco ele está cuidando da nação. Ele está pelejando para salvar ovelhas da boca do leão e do urso. Daqui a pouco ele está pelejando contra inimigos para livrar Israel. Mas começou pequenininho. Começou com as poucas ovelhas que o seu irmão desdenhou. Começou com as poucas ovelhas que não tinham valor para o seu irmão. Mas começou uma boa obra. Começou algo grande, algo que não parou ali. E não vai parar, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel para completar. Deus é fiel para começar a obra e para terminar a obra. Olha o que Deus falou para Abraão. Volta um pouquinho para Gênesis, capítulo 15. Lá no início, quando Abraão não tinha nenhum filho ainda. E ele está meio desanimado. E ele fala, olha, acho que quem vai herdar as minhas coisas vai ser o meu criado. E Deus diz para ele, Gênesis 15, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti for gerado será o seu herdeiro. Então levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se tu as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Mas você quer saber o que fez essa palavra de Deus se tornar poderosa na vida de Abraão? É o versículo que está na sequência. E creu ele no
Senhor. E foi imputado isso por justiça. Porque essa afirmação vai acompanhar Abraão todos os dias da sua vida. Creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Você tem que crer no Senhor. Crê de todo o teu coração. Você não pode olhar e pensar, não, mas é difícil, mas é impossível, mas não dá, mas eu até tentei, mas desisti. Não. Você tem que crer no Senhor. Crer com todo o teu coração no Senhor. E você não pode parar até que Deus cumpra aquilo que Ele tem na sua vida. O filho não nasceu no primeiro ano, o filho não nasceu no segundo ano, o filho não nasceu no terceiro ano, o filho não nasceu no quinto, nem no 10º, nem no 15º ano, nem no 20º ano. O filho nasceu depois de 25 anos. Depois de 25 anos é que Isaac veio nascer. Mas nesses 25 anos, a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 4, que Abraão não enfraqueceu na fé, mas foi fortalecido, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Cada dia que passava, Abraão não pensava, meu Deus, está demorando. Ele pensava, estou mais perto. Estou mais perto. Cada dia que passa, cada ano que passa, eu estou mais perto de alcançar aquilo que Deus me prometeu. Aleluia! Porque eu vi uma frase de um pastor antigo, eu li ela escrita, ele falou, para o pessimista, para cada solução ele tem um problema. E é verdade. O pessimista, ele nunca vê uma solução, ele sempre vê um problema. A coisa resolveu, ele já está pensando no próximo problema. Ele não fica nem alegre com a bênção que ele recebeu, ele já está pensando no próximo problema. Ele não fica feliz com aquilo que Deus deu para ele, ele já está pensando no próximo problema. Aí Deus dá outra bênção, ao invés dele se alegrar, ele já está pensando no próximo problema. Não. A gente tem que aprender a ser feliz, aleluia. Deus me deu vitória aqui, não importa o que vier pela frente, aleluia. Deus vai me dar vitória também. Olha o pensamento de Davi diante de Golias. O meu Deus que me fez vencer o leão e o urso também vai me fazer vencer esse Golias aqui. O mesmo Deus que me livrou de Golias vai me fazer vencer os filisteus. Aí vem os sírios, aí vem os amonitas, aí vem os moabitas, aí vem, ele fala, o mesmo Deus que já me deu vitória, vai continuar me dando vitória, porque eu estou no centro da sua vontade. Ele não ficou chorando, meu Deus, agora, depois de Golias, qual será que vai ser a minha próxima luta? Qual será que vai ser? Aí não, irmão. Aí a gente não se alegra, não alegra a Deus, aí a gente... Não fica pensando no próximo problema. Fica pensando qual vai ser a próxima vitória. Porque só é vencedor quem lutou. Quem não lutou não pode ser chamado de vencedor. Não é verdade? E se você vê Apocalipse para cada igreja, como é que Deus termina falando para cada igreja? Ao que vencer. Ao que vencer. Deus não fala assim, ó, aquele que desanimou, aquele que parou, aquele que desistiu. Não, Deus fala, ao que vencer, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos desistir. Porque Deus está conosco nessa obra. Vamos voltar para Zacarias. E como é que a gente faz a obra do Senhor? Como é que a gente leva adiante o projeto que Deus colocou nas nossas mãos? Está aqui no capítulo 4 de Zacarias, versículo 6. O Senhor está falando com o profeta, e ele registra assim, respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Como é que a gente faz as coisas de Deus e as coisas para Deus? Como é que a gente faz os projetos de Deus? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Não é na força do teu braço, não é na capacidade da tua mente, não é no teu intelecto, não é nos recursos humanos, mas é no Espírito Santo de Deus. Aleluia! É na capacitação que vem do Espírito. Por isso você vai ler Davi dizendo no Salmo: o Senhor é quem me cinge de força, o Senhor é quem adestra as minhas mãos para o combate, o Senhor é quem submete os meus inimigos debaixo dos meus pés. O que Davi está dizendo? Não foi por força, nem por violência da minha mão, foi o Espírito do Senhor que me capacitou para vencer. Não é diferente conosco, é da mesma maneira. Por isso, o que eu preciso fazer? Buscar a Deus, crescer na minha intimidade com Deus, crescer na minha comunhão com Deus, crescer, meu irmão, nas coisas de Deus, porque às vezes a gente erra, a gente acha que para crescer eu tenho que focar nas coisas do mundo, e a gente deixa as coisas de Deus de lado, e a gente fica focando nas coisas do mundo. É a receita do fracasso, porque se você lutar com a sua força, com a sua capacidade no seu braço, Deus não vai estar junto com você. Deus não vai. Não, ele está achando que ele vence sem mim, então eu não vou dividir a minha glória com ele, deixa ele ir. Ele está achando que ele não precisa de mim, que ele precisa das coisas do mundo, então tá. O que vocês acham que aconteceria com Davi se ele pusesse o capacete de Saul, a couraça de Saul, pegasse a espada de Saul, o escudo de Saul? Ele ia morrer. Ele ia morrer naquela batalha. Golias ia matar ele facilmente, porque ele tinha deixado de confiar no Senhor e tinha colocado a sua confiança naquilo que é humano. Mas quando ele colocou, ele mesmo viu que aquilo, em vez de ajudar, fazia o que, irmão? Atrapalhava. Você tem que entender que às vezes as coisas do diabo coloca coisas, e às vezes Deus permite que venham coisas na tua vida que parece que é para te ajudar, mas vem para te atrapalhar. O capacete não parecia ser uma coisa boa? A couraça não parecia ser uma coisa boa? O escudo, a espada não pareciam ser coisas úteis e boas? Mas não veio de Deus. E veio para atrapalhar. Veio para que Davi tirasse a sua fé do Senhor e colocasse a sua fé nas coisas do mundo. Mas Davi foi aprovado, que ele falou: não posso levar isso aqui. Não posso lutar com isso aqui. Vou levar somente aquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. O meu cajado é a minha funda. Porque o resto, quem faz é o Senhor. Vai na tua força. Davi tinha cajado e tinha funda, e Deus o capacitou para vencer o leão e o urso. Ele não precisou de capacete, de couraça, de espada, nem de escudo para vencer antes. Depois, lá na frente, Deus vai até permitir que ele use, mas até aquele momento não era para ele usar. E ele entendeu isso. Amém? Por isso que nós temos que ter uma comunhão perfeita com o Espírito Santo, para a gente entender certinho a direção de Deus. Para a gente compreender certinho como que Deus está trabalhando. E Deus nos acompanha do começo até o fim. Olha o que diz no versículo 9. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Começaram. Pequeno começo. Também as suas mãos a acabarão. Ele vai até o final. A obra vai ser concluída. Para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Ele vai começar e ele vai terminar. Porque quando ele começa essa obra, a história vai dizer que eles enfrentaram muitos desafios e muitas lutas. O templo de Salomão ainda estava na memória da maioria deles. Um templo que era esplendoroso, que era maravilhoso. Mas o templo que Zorobabel levantou era simples, era humilde. Não tinha revestimento de ouro, não era adornado com coisas preciosas. Era um templo simples. Porque eles estavam num outro momento. Num momento difícil agora. Mas o Senhor estava na obra. Aleluia. E o Senhor se agradou da obra, aleluia. A Bíblia diz que quando eles viram a inauguração desse templo aqui, eles choraram.
Quem se lembrava do tempo de Salomão chorou, ficou desesperado, falou: meu Deus, nós já vivemos aquilo, agora nós vamos ver isso aqui. Mas não importa, importa que Deus estava no projeto, aleluia. Que Deus se agradou da obra, porque Deus é que colocou nas mãos de Zorobabel, e Zorobabel foi obediente e levou até o final. Irmãos, não é aquilo que enche os olhos do mundo, que enche os olhos de Deus. Não é aquilo que deixa o mundo admirado, que vai admirar o Senhor, não. Deus não fica impressionado com multidão, Deus não fica impressionado com esplendor de palácios, Deus não fica impressionado com a glória desse mundo, nada disso impressiona a Deus. O que Deus está buscando é servos fiéis que obedeçam. Não importa onde você está. Gideão, ele fala: eu sou... Entre as tribos de Israel, a minha tribo é a menor. No meio da tribo, a casa do meu pai é a menor. E na casa do meu pai, eu sou o menor. Você vê que tudo era o menor, não era? Deus se importou com isso? Deus falou: ih, errei. Meu Deus do céu, não era você não, Gideão. Eu estava procurando o maior. Estava procurando a maior tribo. Estava procurando a família maior. E estava procurando o maior dentro daquela família. Não. Deus disse: é você. Eu estou te vendo. Eu estou te enxergando, você está aí sozinho, malhando trigo no lagar. Você está aí lutando sozinho, eu estou te enxergando. Tu és um varão valoroso. Porque às vezes, meu irmão, a gente desiste das lutas porque a gente fica pensando que a gente precisa ser reconhecido. Não, a gente não precisa ser reconhecido pelos homens. A gente precisa ser reconhecido por Deus. Muitas vezes os homens vão olhar para nós e não vão dar nada para nós. Como ninguém dava nada para Gideão, como ninguém dava nada para Davi. O próprio pai, quando Samuel fala: reúne os teus filhos, chamou ele? Não chamou. Samuel falou: eu vou comer contigo, reúne os teus filhos. O pai chamou Davi? Não. Por quê? Ele certamente falou: é o menorzinho, é o caçulinha. Deixa ele para lá. Não vai fazer falta, não vai fazer diferença. Certamente seu pai pensou assim, irmão. Não vai fazer falta, não vai. O profeta nem vai se importar que ele não está aqui. Mas Deus falou: não. Acabaram-se os moços? Ah, tem um lá. Então manda chamar. Porque enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar para comer. E quando Davi chega, Deus disse: é esse. Esse é o meu escolhido. Então, irmão, não é aquilo que impressiona um homem que impressiona a Deus. Não é aquilo que chama a atenção dos homens que chama a atenção de Deus. Talvez você está igual o Gideão, você está lá lutando sozinho na sua casa. A irmã está lutando sozinha no seu lar. O irmão está lutando sozinho na sua família. Continua lutando que Deus está vendo. Continua lutando que Deus está vendo o teu trabalhar. Gideão estava sozinho. Gideão tinha servo, não tinha servo? Depois você vai ver no texto que ele tinha servo. Mas quem está malhando trigo no lagar sozinho? Ele. Então nunca deixa de lutar, nunca deixa de orar, nunca deixa de batalhar. Não delega não para os outros aquilo que você tem que fazer. Você tem que crer, você tem que lutar, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que buscar a face do Senhor. Não fica dependendo de ninguém. Porque o particular que Deus tem é com cada um, é individual, irmão. Nós não vamos poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu até queria fazer aquilo que o Senhor me deixou, mas meu filho não me ajudou, mas minha filha não me ajudou, mas meu marido não me ajudou, mas minha esposa, Deus vai fazer. Não. Eu falei com você. O meu projeto é com você, o meu particular é com você. É com você, então é conosco, irmãos. Nós vamos dar conta como? Individualmente. É lógico que o pai vai dar conta daquilo que ele ensinou o filho, mas não vou dar conta daquilo que minha filha fez com aquilo que eu ensinei para ela. Agora que elas são adultas, não, elas vão responder diante de Deus. E eu falo para elas: Deus não é vô de ninguém. Deus é pai. Vocês têm que ter um relacionamento individual com Deus. Que não é porque meu pai é pastor que... Não. Deus não é vô de ninguém. Deus é pai. Você tem que nascer de novo. Você tem que ter uma vida com Deus.
Porque não existe isso. Ah, meu pai foi servo de Deus, eu não preciso fazer nada. Vai para o buraco. Você tem que ter uma vida com Deus, você tem que nascer de novo, você tem que servir ao Senhor. Esse versículo nos mostra que do começo ao fim, Deus está conosco. Ele vai lançar a pedra fundamental, mas Ele também vai acabar essa obra. A mesma coisa foi com Neemias. Deus deu um projeto para ele, levou ele e acompanhou ele do começo até o fim da obra. Deus está com você. Deus está contando com você. Deus está esperando que você diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer. Eu vou lutar. Porque quando Deus está falando ali através do profeta, antes um pouquinho de Judá ser levado para o cativeiro, o que Deus diz? Busquei dentre eles um que se colocasse diante de mim em favor desta terra. Deus está dizendo que Ele buscou quantos? Um. E Ele diz: não achei ninguém. E quem sabe um foi esperar pelo outro, e acabou ninguém se colocando diante de Deus. Ninguém falou: Senhor, eu vou lutar, eu vou batalhar. Não fique esperando, irmão, por ninguém. Se coloca diante de Deus e diz: eu vou lutar, eu vou orar, eu vou batalhar. Senhor, é aqui na minha casa, amém, então eu vou lutar pela minha casa. É a minha família, eu vou lutar pela minha família. É o trabalho, eu vou lutar pelo trabalho. Ah, mas meu patrão, ah, mas meu chefe, ah, mas não, eu vou lutar, Senhor. Eu vou lutar. E eu vou aqui, Senhor, agora me colocar diante de Ti, e eu vou me dispor, e eu vou me consagrar, e eu vou buscar a Tua face, e eu vou buscar a Tua presença, e eu sei que o Teu Espírito Santo vai me capacitar, porque a Tua palavra diz que não é na minha força, não é na minha capacidade, mas é no Teu Espírito. Então eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, vem me encher, vem me capacitar. Vem, Senhor amado, me dá aquilo que eu não tenho. Todos nós somos dependentes do Espírito Santo. Não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós podemos fazer tudo que Deus colocar nas nossas mãos para fazer. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar.